Olá pessoal, meu nome é Thiago. Primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que já se inscreveram no meu canal e pedir àqueles que não se inscreveram, se inscrevam, nos ajude a divulgar nosso conteúdo, que tem a intenção de ajudar as pessoas, de trazer algum esclarecimento acerca das obras que eu leio, que eu já li, que eu estou lendo e, enfim, é trazer informação de uma forma prática às pessoas. Então o autor do qual eu vou falar hoje é um autor de grande relevância, em especial no século XX, infelizmente pouco conhecido no Brasil, que é o Eric Voegelin. Tá? Hoje eu estou aqui para falar a respeito do primeiro volume da obra dele, Ordem e História, que é Israel e a Revelação. Tá? Daquelas que eu conheço, o Voegelin tem três grandes obras, duas grandes coleções, que é a Ordem e História e a História das Ideias Políticas, essa com 5 volumes, e a História das Ideias Políticas com 8 volumes. E tem também um livro muito bom que se chama A Nova Ciência Política, que foi escrito depois de uma série de conferências, se não me engano 6 conferências que ele publicou esse livro. O Voegelin, então, é um pensador muito profundo, muito prolixo e que trabalhou com várias áreas. Especificamente esse livro, ele trata da questão da ordem, como surgiu o fenômeno da ordem, um livro de ciência política. Então, ele começa nesse primeiro volume, e aqueles que se interessarem em ler, não se assustem, geralmente o Wagner é um cara muito complexo. Esse primeiro volume eu li ele 2 vezes. Então, qual que é a intenção do Wagner? Analisar o fenômeno da ordem. Então, como que ele começa? Ele começa a analisar as sociedades egípcias, mesopotâmicas, e como se estabelecia o fenômeno da ordem social. Eu vou ler aqui só para vocês terem ideia do que se trata. Ó, as sociedades no Antigo Oriente eram ordenadas na forma do mito cosmológico. Na época de Alexandre, porém, a humanidade havia se movido por intermédio de Israel para a existência no presente sob Deus e por intermédio da Hélade para a existência no amor, da medida invisível de todo o ser. E esse movimento, para além da existência numa ordem cósmica abrangente, acarretou um progresso de forma compacta do mito para as formas diferenciadas de história e filosofia. Desde o início, portanto, um estudo de ordem e de suas simbolização carrega em si o problema de uma humanidade que desenvolve uma ordem própria no tempo, embora não seja ela própria uma sociedade concreta. Então o Voegelin aqui ele começa a fazer esse estudo acerca da ordem. Então ele começa a analisar o que ele chama de sociedades cosmológicas, tá? E ele mostra como que a ordem social, a partir do momento que as sociedades deixam de ser tribais, elas tinham uma tendência de repetir a ordem cósmica. Então, a sociedade na Terra era um simulacro, uma repetição daquilo que acontecia no cosmos. Então, ele analisa a questão da simbologia do Sol, de toda essa questão que existia, essa similaridade de como o governante, aquele que estabelecia a ordem, aquele que era o símbolo da ordem social, como que havia uma repetição da ordem cosmológica na ordem social. Então ele faz uma análise de versos, de poemas, de documentos babilônicos, mesopotâmicos, e mostra tudo isso. É um livro, apesar de parecer uma ideia simples, ele é um livro muito profundo porque ele traz todas os originais, notas de rodapé enormes, fazendo remissão a todos aqueles que concordam com ele, que fazem um estudo ainda mais aprofundado acerca desse tema. Então, a partir mais ou menos ali da metade do livro, ele começa a estudar o fenômeno da ordem em Israel, e ele começa da questão de Moisés, de como ele tem isso já como pacífico, como Deus passa a se revelar ao ser humano, deixa de ser uma sociedade que faz uma simulação da ordem cosmológica a uma sociedade sob o comando de Deus. Então ele faz uma análise da questão de Moisés, a questão dos juízes, ele passa pelos profetas e qual que é, passa
pela história de Davi, ele passa, por exemplo, pelas questões dos salmos, ele mostra que muitos salmos, ao invés da interpretação que se tem hoje de cânticos, salmos, na verdade, eram salmos cerimoniais, e ele traz toda esse fenômeno e mostra, ele chama de salto no ser. Ele fala que algumas sociedades, elas quase tiveram o salto no ser, essa percepção de um Deus transcendente e estando sob esse Deus. Ele trata da sociedade egípcia, que ela quase chegou, e ele trata de todas essas questões de simbolizações e análises que ele faz, por exemplo, da situação de Abraão, quando ele encontra com Melquisedeque, da questão da terra prometida, da interpenetração da cultura israelense com a cultura dos filisteus, e como que eram esses estabelecimentos de ordem. Então, esse é o primeiro volume dessa série. Como eu disse, trata-se de uma obra muito profunda, mas que é muito interessante para aqueles que têm intenção de se aprofundar nesse fenômeno de ordem, da ordem social, como ela foi criada. E a visão do Voegelin, ela é uma visão muito peculiar e muito interessante acerca disso. E recomendo, assim, por último, aqueles que forem ler, comecem pelo livro, tá? E pela introdução do Voegelin. Não se atentem muito àquilo que foi escrito pelo editor aqui, que no caso é as edições Loyola. Eu particularmente achei um pouco tendencioso. Leia a obra e depois vá à introdução para ver do editor, para ver se você concorda. Pelo menos foi essa a conclusão que eu tirei. Um abraço, até o próximo vídeo.